Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo Classificação dos Seres Vivos. E nesse módulo, nessa videoaula, a gente vai falar sobre as características gerais dos vírus, embora os vírus existam toda uma discussão se os vírus são classificados dentro de um ser vivo ou não. Definição de vírus. A palavra vírus vem do latim e significa veneno. São partículas infecciosas não celulares que podem ser constituídas por DNA ou RNA. Necessitam de células vivas para reprodução, utilizando toda a maquinaria de biossíntese de produção de energia da célula para a síntese e transferência de cópias do seu próprio genoma para outras células. Em outras palavras, galera, como que isso aparece em prova? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles só se multiplicam e dão continuidade dentro de outras células. Então, eles dependem exclusiva e inteiramente da maquinaria enzimática de uma célula viva que lhes sirva de hospedeira. Qual seria a origem dos vírus? Existe uma teoria chamada teoria da evolução retrógrada, onde os vírus seriam descendentes de parasitas celulares que perderam a autonomia metabólica, retendo uma bagagem genética apenas suficiente para manter sua identidade e capacidade de multiplicação. Existe uma outra teoria também que diz que é a teoria da origem celular. Os vírus seriam componentes celulares, como plasmídios, RNA mensageiro, que por processos de recombinação teriam adquirido um invólucro proteico, tornando-se independentes. Então, seria o que vem um pouco antes da célula, Como características gerais dos vírus, o que a gente precisa saber? São agentes causadores de infecção no homem, outros animais, vegetais e bactérias. Galera, qualquer ser vivo pode ser infectado por um vírus, ok? Até mesmo uma bactéria. Não tem o metabolismo próprio, como eu já elucidei para vocês. São parasitas intracelulares obrigatórios por causa disso. Não se desenvolvem em ambientes extracelulares. Então, por exemplo, a gente não consegue cultivar vírus em laboratório, tá? O tipo de material genético dele é o DNA ou o RNA. Tamanho e forma de um vírus é completamente variado e tem natureza do envoltório, Se é com ou sem o envelope, que é a membrana, a cápsula que protege o vírus, que envolve o vírus. Ele tem um genoma muito simples e não são incluídos, então, em nenhum dos 5 reinos. Reino Monera, reino prototista, reino fungi, reino Plantae e reino Animalia. Não coloca o vírus dentro de nenhum desses 5 reinos, sendo diferente dos demais seres vivos. Por isso existe um debate na comunidade científica se o vírus não são seres vivos, se o vírus tem vida ou não tem, Por quê? Que os que defendem que eles não são seres vivos defendem essa teoria. Porque fora do hospedeiro, o vírus ele não manifesta atividade vital. Ele não tem metabolismo, ele não tem reprodução, não tem estruturas celulares, ok? E os que defendem que vírus é sim um ser vivo, por que eles defendem isso? Porque são organismos extremamente simples, com capacidade de reprodução e evolução, como qualquer outro ser. Então, a partir do momento que você consegue se reproduzir e que você evolui, sofre mutação, uma parte dos pesquisadores, então, vão acabar defendendo essa vertente aí. A estrutura básica de todo vírus, Existem vírus que têm envelope e vírus que não têm, ok? Mas o envelope, então, seria essa porção mais externa do vírus. Temos o capsídeo, que é essa parte aqui mais interna, o ácido nucleico, que fica lá dentro do capsídeo, formando, junto com o capsídeo, o nucleocapsídeo, e uma matriz proteica, que é onde a gente tem ali um líquido, uma substância gelatinosa com nutrientes para aquele vírus.
Então, o capsídeo, ele na verdade é um envoltório proteico, como eu disse para vocês, uma camada que envolve o genoma viral, que é o ácido nucleico. Ele tem a função de proteger o ácido e combinar-se quimicamente com as substâncias presentes na superfície da célula hospedeira. Quando eu não tenho um envelope, é ele que se liga, é ele que reconhece a célula hospedeira. Os capsômeros são as unidades proteicas que constituem o capsídeo. E o nucleocapsídeo, então, é a combinação do complexo de proteínas com o ácido nucleico. Já o envoltório ou envelope é uma membrana de lipídios e proteínas. Então, o envelope tem lipídio, tá? O capsídeo não, o capsídeo é só proteína. Então, é uma membrana de lipídios e proteínas que envolve o capsídeo em algumas partículas virais. O ácido nucleico, a gente já conhece, é o material genético das partículas virais, não tem diferença do nosso, tá? O qual pode ser DNA ou RNA. Contém as informações necessárias para a produção de novos vírus. E o vírion, né, que na verdade é a partícula viral completa e infecciosa, que encontra-se dispersa no ambiente. Então, fora de uma célula, a gente não chama de vírus, a gente chama de vírion. A partícula viral, então, como eu disse, ela pode ser não envelopada, constituído pelo ácido nucleico ou RNA e o capsídeo somente, então forma só o nucleocapsídeo, é a parte mais externa desse vírus, ou ele pode ser uma partícula envelopada, constituída pelo ácido nucleico, que é o DNA ou RNA, o capsídeo e agora um envelope lipoproteico. A gente tem esses dois tipos de vírus, isso é muito importante para a gente classificar, tá bom? Para a gente entender como matar, como tratar o vírus. Então, vírus envelopados versus vírus não envelopados. O que eles têm de diferença e semelhança aí? O envelope protege a ação do sistema imunológico e auxilia na infecção. Então, o envelope é algo legal, no sentido de proteger contra o sistema imune. Já os não envelopados, eles são detectados mais rapidamente no organismo invadido. Os envelopados são facilmente inativados no ambiente. Já que a gente conhece o envelope, a gente rapidinho atinge e inativa o vírus. Já os não envelopados, já que eles não têm essa proteção extra, eles são resistentes às condições ambientais pela sua capacidade de cristalização. Os envelopados são transmitidos em geral por via respiratória ou por contato direto. A gente viu aí o coronavírus, né, causador da Covid, e ele realmente é de fácil propagação e é pelo trato respiratório e contato direto com o infectado. Então, ele é um vírus envelopado. Já os vírus não envelopados, eles podem ser transmitidos por via hídrica, eles podem estar na água. O ciclo infeccioso de um vírus envolve a adsorção, né? A primeira coisa que tem que acontecer é a adsorção. A adsorção, ela compreende a aderência do vírus à superfície da célula hospedeira. Então, é o fato dele aderir, dele conseguir reconhecer e ligar lá na célula hospedeira. Depende da interação entre os receptores específicos da superfície da célula hospedeira e proteínas de aderência, que a gente aqui está chamando de espículas, tá, galera? Que se projetam da superfície do capsídeo ou do envelope desse vírus, ok? Então, é assim que eu consigo adsorver, assim que eu consigo a ligação. Vale lembrar aqui, nessa parte, que o vírus, pessoal, ele é altamente específico. O que significa isso? Um vírus que infecta sistema respiratório, ele vai ter receptores específicos para células do trato respiratório. Um vírus que infecta gastrointestinal vai ter receptores para células intestinais e por aí vai, ok? Continuando esse ciclo infeccioso, depois de adsorver, o vírus penetra. A gente tinha a fase de penetração. Aqui eu estou mostrando para vocês, ó, um bacteriófago, que é uma bactéria, é um vírus que infecta a bactéria, né? Olha como ele tem aqui toda a estrutura para injetar realmente seu material genético. O capsídeo fica todo para fora, estão vendo? Possíveis envelopes, se ele tiver também, só injeta o material genético.
Alguns vírus envelopados vão se fundir à membrana plasmática da célula, nem todos vão fazer essa injeção, tá? E apenas, então, como eu disse para vocês, o núcleo capsídeo vai penetrar, o envelope não penetra. Outros vírus envelopados e todos os não envelopados podem penetrar inteiros na célula, agora por endocitose. Aí é quando a célula traz realmente para dentro, engloba, fagocita. Por ser um processo dependente de energia, ele vai requerer um hospedeiro vivo para tal. Depois, esse vírus sofre o que a gente chama de desnudamento, que é a remoção da capsídeo com exposição do genoma viral. O que interessa realmente para o vírus é mostrar o seu genoma, tá? Após o desnudamento, o vírus vai deixar de existir como uma entidade infecciosa. E o genoma viral exposto vai passar a dominar as funções normais da célula. E aí ele passa pelo processo de montagem, maturação e liberação. É a síntese das proteínas, componentes dos vírus, pelas células hospedeiras. Então ele vai lá, replica o seu genoma, tem um montezinho deles lá dentro agora, só que eu preciso montar o capsídeo de novo. Então, a montagem de novos vírus prontos vai para infectar novas células, são liberados por lise ou por brotamento. E aí a gente tem os tipos de replicação viral, né? A gente tem o ciclo lisogênico, cujo genoma viral vai ser incorporado no genoma da célula hospedeira, a qual continua a se replicar normalmente. Então, é uma fase de dormência da infecção. Ele entrou, ele está lá dentro só multiplicando, só mandando, mas ele não vai sair dali. Isso é o ciclo lisogênico, tá? E o ciclo lítico, que é o segundo, né? Depois de um ciclo lisogênico, depois dessa fase de dormência, ele pode evoluir para um ciclo lítico. O vírus multiplica-se no interior da célula hospedeira, vai provocar sua destruição, a lise, né, e liberação de inúmeras novas partículas virais, as quais encontram-se prontas para infectarem outras células. É a fase virulenta da infecção. Então, vamos ver um esqueminha de como isso funciona. Você tem lá o DNA de um fago, que é um vírus que infecta uma bactéria, tá? E entrou, tem o cromossomo bacteriano. Aí, olha só, o fago vai multiplicar nessa bactéria, olha lá o DNA do fago da bactéria, montou os capsídeos, lisa essa célula, explodiu ela, é o ciclo lítico. Ou, olha lá, ele incorpora o genoma viral no da bactéria, e a bactéria vai se reproduzir normalmente copiando o profago e transmitindo para as células. As sucessivas divisões geram uma população de bactérias diferentes, né? E aí a gente tem ocasionalmente o profago pode se desligar dali, soltar do DNA bacteriano e acabar entrando num ciclo lítico. Então eu posso evoluir do ciclo lisogênico para um ciclo lítico. Quais são as consequências do ciclo lisogênico, né? De você incorporar o genoma viral no genoma da bactéria ou do ser humano, isso acontece com qualquer ser vivo. As células contendo o genoma viral profago são imunes à reinfecção por um fago da mesma espécie. Então, aquelas células não vão mais sofrer infecção por aquele fago. As células hospedeiras, elas podem vir a apresentar novas características. Então, exemplo, a toxina produzida pelo Clostridium botulinum é codificada por um gene de profago. Olha que interessante. A toxina causadora do botulismo, né? A bactéria causadora do botulismo. Ela não tinha a capacidade de produzir a toxina. Mas aí entrou um profago, colocou lá a informação e agora ela tem. Então pode ser perigoso. E permite também a transdução bacteriana, que é um tipo de reprodução sexuada em bactérias, né? Permite que as bactérias possam transmitir isso para outras bactérias futuras. Com relação ao genoma viral, os vírus animais são agrupados em vírus de DNA de fita dupla ou DNA de fita simples. Então, o vírus pode ter tanto DNA fita dupla quanto DNA fita simples. Pode ter também RNA de fita dupla ou RNA de fita simples. Os humanos não, né? A gente conhece DNA fita dupla e RNA fita simples. Os vírus podem ter qualquer um desses 4 tipos. Alguns vírus de RNA, de acordo com a sua estratégia de replicação, são denominados de retrovírus. Por quê? Porque eles voltam para a
forma de DNA. Um exemplo disso é o HIV. Então, a replicação do HIV, para a gente pegar como exemplo, né? A chamada transcrição invertida, que ele volta para a forma de DNA. A totalidade dos seres vivos tem DNA como material genético, realizando transcrição para RNA, o qual comanda a síntese de proteína. Isso a gente aprendeu numa das nossas primeiras aulas do curso de biologia. No caso dos vírus, algumas partículas são compostas por RNA e por DNA. Então, nesse caso, para conseguirem se replicar no interior da célula do hospedeiro, elas necessitam de uma enzima especial, cai bastante em prova, a transcriptase reversa, para produzirem um DNA. E assim realizarem a síntese de novas partículas virais. Então, os vírus de RNA vão receber o nome de retrovírus por isso. Como eu disse, o mais famoso é então o HIV. Mas qual é a diferença, então, de ser um vírus de DNA e um vírus de RNA? Elucidado para vocês bonitinho. DNA integram-se ao genoma do hospedeiro. Já o de RNA não se integra. DNA permanece em pequenas populações de hospedeiro por períodos prolongados. Ele pode ficar lá escondido na célula por bastante tempo. No RNA é mais facilmente eliminado do organismo. O RNA tem uma meia-vida mais curta. Além disso, o DNA, em função do ciclo lisogênico, que é aquele que ele fica por mais tempo ali, podem causar infecções crônicas com longos períodos de inatividade, como é o caso da herpes, por exemplo, né? Já os de RNA, a maioria realiza ciclos contínuos de replicação sem período de inatividade. Então, ele não tem o ciclo lisogênico, ele já sai desenvolvendo o ciclo lítico. Tendem a ser mais específicos em relação ao hospedeiro, quem é vírus de DNA. Já os vírus de RNA são menos específicos, infectando facilmente diferentes espécies animais. Os de DNA são mais estáveis que os vírus de RNA devido à presença das enzimas de reparo da célula invadida, que reduzem uma possibilidade de mutação. Já os de RNA não têm as enzimas de reparo, a replicação é mais propensa a erros e a taxa de mutação é bastante elevada. E, além disso, os RNAs são capazes de infectar diferentes hospedeiros e aumentar, então, o seu poder de virulência. O vírus da gripe suína, da gripe aviária, né, que conseguiu sair do porco e veio para o homem, da ave veio para o homem, enfim, esses são vírus mais fáceis, né, graças ao material genético. Latência de vírus de animais. Permanecem dormentes nas células hospedeiras por anos, sem atividades, sem sintomas ou sem sinais. O HIV é um exemplo disso, né? Muitos não se incorporam ao cromossomo. A gente tem as partículas subvirais, que podem ser chamadas de viróides e príons. Os viróides, eles são minúsculos segmentos de RNA de cadeia simples e extremidades unidas. Então, são partículas subvirais, não são considerados vírus, porque não tem aquelas estruturas todas que eu relatei para vocês. Então, os viróides são minúsculos segmentos de RNA de cadeia simples e extremidades unidas. Eles não formam, então, envoltório proteico, como eu falei, não codificam proteínas, então. Reproduzem-se dentro da célula hospedeira e são encontradas em vegetais. Virusoides é a mesma coisa que viróide, tá? Mas são viróides que se utilizam de vírus para infectar. Olha que interessante, um vírus que usa outro vírus para conseguir infectar. E os príons? Príon também é bastante cobrado em prova. São moléculas de proteínas resistentes, infecciosas, então é só a proteína, tá? Não tem o material genético. Alteram a forma de outras proteínas, fazendo com que elas atuem como príons, ok? E como exemplo famoso de príon, a gente tem a doença da vaca louca, que é a encefalite espongiforme. Para quem não sabe, a vaca louca ela se desenvolve devido à alimentação que é dada ao gado, né? Normalmente com miolos de ovelhas que passam por processos de industrialização, onde a gente acaba formando, né, aparecendo essas partículas proteicas infecciosas e acabam gerando danos, então, ao sistema neurológico das vacas. Galera,
Essa aula eu enfatizei para vocês as características gerais dos vírus. Vocês podem ver que eu não falei em doenças, né, em viroses. Então a gente vai ter uma continuação dessa aula em que a gente vai enfatizar agora sim nos problemas patológicos que os vírus podem trazer. Obrigada pela atenção de todos, até essa próxima videoaula onde a gente vai falar sobre as doenças virais. Até lá.